Em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo faz uma confissão que é importante para todos nós. Que nós somos, tanto quanto Paulo, humanos. Ele diz assim, 2 Coríntios 12, 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Estão entrando aqui no... Estão sentindo o drama aqui? Deus deu para Paulo um espinho na carne, para atormentar, olha só. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. É fácil? Está se colocando aí no lugar de Paulo? Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Isso é realidade na sua vida? Você já entendeu isso? Pai, muito obrigada por esse tempo de adoração. Muito obrigada por cada cântico e a forma como esses cânticos abrem lugar, abrem espaço através das nossas emoções e da nossa mente, para que o Teu Espírito Santo possa nos despertar, para que o Teu Espírito Santo possa falar conosco. Te agradeço, Senhor. Te agradeço por cada um dos Teus filhos que está aqui e que fez questão de estar aqui desde o início, adorando o Senhor, cantando louvores a Ti. Porque esse culto é nosso, é de todos nós. Não é apenas o grupo de louvor que vem aqui na frente e faz o culto, mas é o culto que nós fazemos juntos. Obrigada, Senhor, por cada um que está aqui com desejo sincero de adorar o Senhor, de buscar a sua presença e de ouvir a voz do Senhor. Dirige-nos agora, Senhor, enquanto meditamos na Tua palavra, enquanto tentamos aprender algo para as nossas vidas, para aplicar no nosso viver diário. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vira para o teu irmão e fala, Deus vai falar conosco. Deus vai falar conosco. Deus vai falar conosco, Kleber. Vai falar, Márcio. Vai falar, Gabriel. Amém. Podem assentar-se. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, para introduzir aqui a minha reflexão, para que você comece desde já a pensar, a mastigar, e na medida que o Espírito Santo for falando no seu coração, você comece a desenvolver aí dentro do seu coração o que é que Deus está querendo me ensinar hoje. Porque Deus tem algo para nos ensinar. E a gente aprende até dormindo. Você já teve essa sensação de que você, quando acordou, Deus já tinha falado no teu coração, você acordou com aquela verdade do Senhor no teu coração? Deus não está limitado pelo teu sono não, viu? Então, antes de dormir, entrega o seu sono ao Senhor. Quando acordar, diz, Senhor, me ajuda a aproveitar tudo que o Senhor está me tratando, a maneira como o Senhor está me tratando durante a noite. Mas a minha pergunta para você é a seguinte. Cada um de nós tem seus pontos fortes, não é? Qual era seu ponto forte quando você estava na escola? Lembra?
Ah, era a hora do recreio, né? O intervalo. A aula de matemática, Lina, você era boa? Opa! Quando precisarem resolver problemas, vamos lá na Lina. Quem mais quer dizer qual era o seu ponto forte? Ah, pular o muro da escola, Joselito, combina com você. Então você era bom em salto. Salto na altura. Quem mais quer dizer para mim qual era o seu ponto forte? Química. Química ou física? Química. Química. Olha, nunca foi meu forte, não. Alguém aqui levantou a mão? Murilo, bem-vindo. Jogos de? Eu estava perguntando na escola. História. Mas você estava falando de jogos, que tipo de jogos? Não, mas vale. Qual é o jogo? Que tipo de jogo? Ah, no videogame ali, tá. Eu também não sou boa nisso, não. Eu atropelo todo mundo. Bato aqui, bato ali. Gente, a gente gosta dos nossos pontos fortes, fala a verdade, né? Alguns compartilharam, outros não compartilharam, ou por vergonha, ou porque achar, a pastora está perguntando para 2 ou 3, está bom, né? Mas eu tenho certeza que cada um de vocês se lembrou de alguma coisa na qual você era bom, né? E alguns têm muita facilidade no tempo de escola, outros não têm tanta. E a gente tem a tendência de preferir fazer aquilo que a gente é bom, não é verdade? Você preferia pular o muro, não é, Joselito? Do que ficar dentro da sala de aula, eu sei. Porque quando você saía lá, ia para as quadras, para a rua jogar bola, você era o melhor, tá? É assim que funciona com a gente, né? Quando a gente é muito bom nas matérias ali acadêmicas ali, a gente fica assim tão confiante naquilo que a gente assim até nem faz muita questão de estudar, isso aí já aprendi. Tranquilo, vou em frente. Quer passar para outra. E a gente vai se firmando, né, naquela nossa habilidade, naquela nossa facilidade. Quando nós temos uma coisa, um ponto forte, às vezes esse ponto forte se torna o nosso ponto fraco. E eu quero falar um pouco com você sobre isso. E eu até anotei aqui que eu tinha pensado, tinha preparado a mensagem, mas eu acordei hoje de manhã com um pensamento que me ajudou a definir o que é que eu queria falar através da história que eu vou contar com vocês. E o título, ou o tema que veio na minha mente é Quando suas vantagens se tornam em desvantagem. Geralmente, a nossa vantagem, ela não é ruim para nós. Você consegue passar de ano mais fácil que o seu colega, você consegue ganhar, nem ser escolhido lá para o jogo, né? Essa nunca foi a minha vantagem. Quando é que as suas vantagens se tornam em desvantagens? Nós estamos em plena Copa do Mundo, né? Então, esse exemplo que eu vou dar é bem atual, bem ajustado para os dias de hoje, né? Uma seleção que entra no campo de salto alto, o que acontece? Não quero fazer mais comentários, é suficiente, não é? Quando acha que está bom, que está seguro, que já vai ganhar, já está pronto para enfrentar todo mundo, muitas vezes o que acontece é bem o contrário, não é? Então, esse pensamento faz a gente pensar sobre as nossas capacidades e as nossas incapacidades. O que é que você faz com as suas capacidades? Você usa. O que é que você faz com as suas incapacidades? Você foge de ter que passar por aquilo. É ou não é? Eu fugi das quadras de vôlei porque não era... Embora eu gostasse, eu tinha muito medo de a bola me acertar, eu não era muito boa naquilo, então
E daí por diante, você atravessa a tua vida fugindo das situações difíceis, fugindo das situações incômodas, fugindo das suas próprias fraquezas. E conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai descobrindo que é muito mais do que a dificuldade na escola. Na escola você podia ter dificuldade na matemática, na gramática, na história, na química, na física. Aí você tinha ali que fazer um esforcinho, passava ali raspando com a nota mínima, passava e ia embora. Mas na vida, as nossas dificuldades nos encontram e nos enfrentam o tempo todo. Não tem jeito da gente pular aquela fase, né? Como em algumas dificuldades, você pula aquilo e vai para a próxima, e vai tentar, né, fazer outra coisa na vida. O que é que Deus tem para nos falar a respeito disso? Eu não costumo procurar o Velho Testamento para encontrar doutrinas. Não é muito conveniente você procurar uma doutrina bíblica ali no Velho Testamento, porque muitas vezes a gente se engana e a gente pega uma coisa que Deus tinha dado ali para a velha aliança, para o povo de Israel, e tenta trazer para cá e transformar em realidade na nossa vida de hoje. Nós estamos debaixo da nova aliança. E a doutrina ou as doutrinas que são importantes para nós e que nós devemos conhecer e devemos nos firmar e devemos basear a nossa fé, elas estão reveladas ali no Novo Testamento. Se você pegar o Novo Testamento inteiro e examinar a vida dos apóstolos, dos irmãos, dos cristãos primitivos, você vai descobrir que muitas coisas que aconteceram com eles, hoje em dia o povo diz que não, você não precisa. Você tem um Paulo, um Pedro, um João que viveu a vida inteira na pobreza, que viveu a vida inteira se doando completamente para a obra de Deus, e hoje em dia você vai entrar em lugares que se chamam cristãos e que vão dizer para você que se você é pobre, você não tem fé. Então Paulo não tinha, então Pedro não tinha, então João não tinha. Então, existem coisas ali do Velho Testamento que, embora sejam realidades e foram verdades para aquele momento, não podem ser tomados para a nossa vida como realidades. Mas existem muitos exemplos bons no Velho Testamento para nós aprendermos. Semana passada mesmo, nós ouvimos, aliás, sexta e domingo passado, nós ouvimos mencionar o personagem Gideão, né? E Gideão é um exemplo interessante para muitas coisas. E eu estava já há algum tempo pensando num personagem, e esse personagem me fez realmente sentir alguma coisa, assim, uma certa dúvida, uma certa insegurança. Por que isso? Por quê? Porque uma pessoa com todas as condições, com toda a situação positiva, com todas as vantagens que teve, perdeu aquilo que tinha e não soube usar bem. Estou falando de um homem muito famoso, que até quem não é crente ouve falar, que é o rei Salomão. Acho que eu nunca preguei sobre o rei Salomão. E, na verdade, eu não quero pregar sobre ele, mas usá-lo aqui para dar para nós uma meditação, um momento, uma reflexão que pode ser valiosa para nós. Salomão teve um reino muito bom, muito grande. É interessante que a história, o relato está na Bíblia. E os historiadores questionavam e questionam ainda muitos deles que realmente os reinados de Davi e de Salomão tenham sido tudo aquilo que é descrito na Bíblia. Por quê? Porque a gente não encontra lá aquelas grandes construções que diz que o Salomão fez, ninguém achou lá. Você chega lá na Terra Santa, lá em Israel, você chega lá e você vai descobrir, estava tudo, não tem nada aqui, não acharam. E começaram, então, isso foi uma questão. À medida que a arqueologia começou a avançar e os estudos foram sendo feitos, começou a se encontrar essas evidências, principalmente do reinado de Salomão. E encontrou-se muitas restos ou evidências de grandes construções. A Bíblia fala que ele construiu coisas muito grandes e
o templo, um grandioso templo, que depois foi destruído por Nabucodonosor, grandes muralhas na cidade, uma fábrica de navios lá no sul da terra, uma fábrica de minas que ficaram até conhecidas, né? Teve até filme com o nome As Minas do Rei Salomão, se eu não me engano. Então, e toda essa fama começou pouco a pouco a ser comprovada que realmente Salomão teve um reino que se destacou naquela época. Mas eu vou voltar atrás um pouquinho, não vou comentar isso, e vou pensar ali no início, ali na vida do Salomão. Quando a descrição está praticamente toda no primeiro livro de Reis, nós vamos ver algumas coisas lá em Primeiro Reis. Primeiro Reis, basicamente, do capítulo 1 ali, segundo, quando Davi, que está para morrer, dá instruções ao seu filho, até o capítulo 11 de Primeiro Reis. Você lendo todos esses capítulos, você vai conseguir ver, né, seguir toda a história que está relatada aqui do reinado de Salomão. Primeiro Reis, capítulo 3, verso 4 a 15. Eu não vou ler tudo, vou ler algumas coisas. Davi morre e antes de morrer, ele dá instruções para o seu filho. E Davi, então, vai dizer a ele o que ele deveria fazer. E do capítulo 3 em diante, a gente começa a ver o relato do que aconteceu. No capítulo 3, nos versos 4 a 15, nós temos um fato que é muito conhecido e certamente vocês provavelmente já ouviram falar. Aquele momento em que Salomão tem uma revelação de Deus para o seu reinado. Versículo 4, o rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios. É onde estava a Arca da Aliança, onde eles iam lá para oferecer sacrifícios. Ali ficava o principal local sagrado, ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Daí para frente, o relato vai mostrar as situações em que ele teve sabedoria, né? Aquele famoso caso das duas mulheres que vinham dizendo que o filho era de uma, o filho era da outra, e ele diz lá, traz a espada, vamos cortar. Ele disse, a mãe não vai deixar isso acontecer, né? Então, e aí começam os relatos sobre a sabedoria dele. Vocês vão ler que uma rainha muito importante lá, uma rainha do sul, rainha de Sabá, foi lá porque ouviu da fama e queria ouvi-lo falar. Você vai ver que ele constrói, ele prepara tudo para a construção do templo. Ele era um ótimo administrador, ele se destacou. Enquanto o seu pai, Davi, se destacou como um guerreiro, como quem defendeu a terra, derrotou os inimigos e
juntou tudo, né? Porque antes de Davi, as tribos de Israel estavam cada uma ali num canto, cada uma vivendo a sua vida. Davi conseguiu reunir, juntar as tribos, enfrentar os inimigos ao redor e formatar um reino. Foi esse reino inteiro que ele entregou para o seu filho. Já Salomão foi um homem que se destacou pela administração, pelo desenvolvimento ali das regras, da burocracia, e compras e vendas. O comércio cresceu muito, as nações todas vinham ali, eles vendiam, eles comerciavam. Então, a grandeza financeira, né, econômica, e a grandeza do governo, ele não dominou, assim, no sentido de ir lá e derrotar, não, ele não guerreou, ele foi um rei de paz. Aliás, esse é o significado do nome Salomão, que vem da palavra hebraica paz, né? Shalom, e o nome dele é Shlomo, um nome que significa um homem pacífico, e ele foi exatamente isso. Ele não derrotou inimigos, os inimigos estavam subjugados, mas ele trabalhou na base da diplomacia. Ele era aquele que ia lá fazer um acordo aqui, um acordo ali, e ele passou bem, e ele recebia, como ele tinha uma grande força militar, porque ele se desenvolveu militarmente, ele tinha carros de guerra, ele tinha um exército, ele tinha postos avançados de defesa, fortalezas em vários pontos ali nos extremos do seu reino. O reino de Salomão foi quase que um império, porque o Salomão, ele, além de ter o seu território, ele diplomaticamente, ele chegava lá no reino, fazia uma aliança e dizia: vocês me pagam tanto e eu não vou, né, incomodar vocês aqui. Então ele recebia tributos dos vários povos ao seu redor e ele era o que dominava ali a região. Então foi realmente um grande reinado nesse sentido, mas foi diferente, como eu disse, do reinado do seu pai, o rei Davi, né? Ele teve um relacionamento com o poder diferente do seu pai. O seu pai foi um guerreiro. Algumas diferenças, né? Que se você olhar aí fizer uma pesquisa, você vai descobrir as diferenças entre Davi e Salomão. A primeira, essa questão das conquistas. Enquanto Davi foi um rei guerreiro, que formatou todo o império, Salomão foi um rei focado ali na administração, na diplomacia, nas grandes construções. Ele elevou e fez negócios, muitos negócios. Em relação à religião, a comparação entre Davi e Salomão, Davi, ele foi, o aspecto religioso de Davi era a adoração a Deus, e a adoração a Deus no tempo de Davi estava focado na Arca da Aliança. Ele pegou a Arca da Aliança, levou para Jerusalém, que é onde ele estava, onde estava a sede do governo, e toda a adoração se voltava para o Senhor, para Deus, para aquela arca. Já Salomão, ele fez grandes coisas, construiu o templo, né? Fez uma coisa muito grande ali, fez muitas coisas em relação à religião, ele concretizou, ele fez coisas físicas, enquanto que no tempo de Davi a adoração era uma adoração mais simples. Tudo no templo de Davi reinou 40 anos e Salomão também 40 anos. No tempo de Davi tudo era muito mais simples, mais rural, a produção, a riqueza do povo vinha dos campos, vinha do cultivo, vinha das ovelhas. Já no tempo de Salomão passou a ser comércio, né? Aquela coisa que se desenvolveu. Em relação a como eles terminaram o seu reinado, Davi terminou o seu reinado com um reino inteiro, unido e disputado, inclusive, pelos filhos. Os filhos de Davi disputaram ali quem é que vai reinar. Teve lá toda aquela... Porque eles tinham uma herança, tinham um reino bem íntegro. O povo estava unido. Já Salomão, depois dos seus 40 anos, ele estava bastante desgastado politicamente, lá no final da vida, porque ele sugou muito o povo. Para construir todas essas obras, sabe o que precisava? Vou falar uma palavrinha para vocês, uma palavrinha feia. Impostos. Uma palavrinha feia para se falar aqui no púlpito, né?
Qualquer semelhança não é coincidência. Quando um governo quer mostrar grandeza, ele precisa de dinheiro, e dinheiro vem de onde? Governo não é fábrica de dinheiro. Às vezes, a gente, quando a gente é novo, a gente é iludido, né? Que dinheiro, de governo fabrica dinheiro. Governo não fabrica dinheiro. Quem faz dinheiro é o trabalhador. Quem trabalha produz riqueza. O governo vai lá, pega uma parte e diz: isso aqui é meu. E ainda chama a gente de contribuinte, né? Eu não contribuo nada, eu sou obrigado a pagar. Que contribuição é essa? Que eu nem recebi meu salário, já saiu ali, né? Não tem, mas é assim que funcionam as coisas. E naquele tempo as coisas também eram assim. O povo era obrigado a sustentar esse reinado. Quando chegou o fim dos 40 anos, o povo estava seco, sugado, estava realmente incomodado, queria alívio. Depois vocês vão ler a história lá do filho do Salomão, que eu não vou pregar sobre ele não, senão vai muito longe. Mas quando o filho do Salomão veio, eles estavam, por favor, dá um alívio para nós, porque teu pai sugou demais a gente. Além disso, ele usou trabalho forçado, trabalho escravo, não dos israelitas, mas de todos os povos ao redor. Todos os povos que viviam ali ao redor eram obrigados a trabalhar nessas construções. E são construções monumentais. Você vê a descrição aqui na Bíblia e você vê os achados arqueológicos que demonstram que realmente essas coisas existiram, e você vai ver que eram coisas muito, muito, muito grandes, que exigiram muito dinheiro e muito trabalho. Então, o rei Salomão cansou o seu povo ao final dos 40 anos. Ele tinha cansado o seu povo. Mas não foi isso que fez o final dele ser tão difícil, não difícil. Para ele não foi difícil, pessoalmente, mas é decepcionante para nós. Você quer ver? Você quer ler? Me perdoe, eu não programei direito aqui a minha apresentação e eu estou tendo que ficar aqui mexendo, isso está me atrapalhando um pouquinho. Como é que foi o fim ali? Vamos lá para o capítulo 11 de 1 Reis e vamos ver um pouquinho sobre como é que acaba a história de Salomão. 1 Reis, capítulo 11, versos 9 até o 13. Depois a gente fala um pouquinho mais alguns detalhes, mas vamos logo para o fim. 1 Reis 11, 9, perdão. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então, eu fui para o fim, eu li o começo e li o fim. Deus aparece, ou Deus fala com Salomão 2 vezes, aquela primeira que eu li, e depois uma segunda, quando ele já tinha edificado o templo, e ele está ali dedicando o templo, Deus fala com ele novamente. E nesta terceira vez que Deus traz uma palavra, dá uma palavra para Salomão, para reprovar tudo o que ele fez. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente pode pensar para a nossa vida e que a história do Salomão possa nos ajudar. Salomão teve um começo marcante, um começo assim que mostrava um cuidado especial de Deus. Você já pensou? Deus chegar para você e dizer: olha, o que você quer que eu te dê? Puxa, ele foi humilde, não é? Salomão começou muito bem. Ele chegou diante de Deus e falou: Senhor, eu sou só um moço, eu preciso de sabedoria para governar. E Deus falou: olha, isso aí. Já pensou você começar desse jeito?
começar muito bem. Foi sempre isso que me impressionou. O que acontece, né? Que faz um coração que tinha começado com tanta humildade, com tanto reconhecimento da necessidade que ele tinha de Deus, como é que faz depois ele se afastar? Mas, no final das contas, ele termina sem ser amado pelo povo, sendo um povo incomodado, um povo que está ali sofrendo. E ele perde a oportunidade de fazer aquilo que deveria fazer. O que é que leva uma pessoa que começa tão bem, com uma sabedoria divina, uma sabedoria outorgada por Deus, com riqueza, com poder, a terminar de forma tão melancólica, né? Terminar daquele jeito? Ele construiu algo em cima daquilo que ele tinha. Eu estava lendo um comentarista dizia assim, ao contrário de Davi, Davi cresceu onde? Davi cresceu ali no meio dos campos, cuidando das ovelhas do pai. Ele era um jovenzinho, ele trabalhava duro. Cuidar das ovelhas pode parecer tranquilo, né? Ele até tinha tempo de cantar e tocar a harpa dele, mas é um trabalho de você prestar atenção, de você lutar, enfrentar animais. É um trabalho duro para um jovenzinho. Basicamente, parece que ele desde criança fazia aquilo. O palácio de Davi eram os céus ali da terra onde ele vivia, provavelmente ali perto de Belém, de onde era a sua família. E ele passava ali até noites, ali, cuidando. Esse era o palácio que ele tinha. Já Salomão foi um menino que nasceu dentro de um palácio, que teve o melhor de tudo desde pequeno, que certamente não teve necessidade de trabalhar, de colher, de plantar, que pôde estudar. Fala-se muito da sabedoria, a própria Bíblia, claro, fala da sabedoria de Salomão. Diz que ele conhecia, ele estudou todas as plantas, os vegetais, todas as espécies de planta que tinha ali na região. Ele discorreu sobre tudo, escreveu tratados, aprendeu muito, estudou muito sobre os animais. Ele tinha muito conhecimento, né? Todo o conhecimento da época ele teve a oportunidade de absorver. A vida do Salomão foi muito mais fácil que a vida do seu pai Davi, que teve que crescer trabalhando e teve que enfrentar inimigos o resto da vida para manter o seu povo seguro. Já Salomão não. Tranquilo dentro do palácio, ele cresceu e ali ele desenvolveu, ele tinha tudo. Ele tinha, e ele se apoiou provavelmente nessa segurança. E apesar de ele ter começado dizendo para Deus, eu não tenho sabedoria, ao longo do seu reinado, ele foi subindo. E o coração dele foi se levantando. E chegou um ponto, você vai ver algumas coisas, Salomão foi um homem duro com os seus inimigos. Se colocava na frente dele, ele mandava eliminar. Você vai ver vários inimigos que ele fez isso. Aí você vê que ele era totalmente diferente na sua natureza do seu pai Davi. Quando você compara a vida de um e a vida de outro, você começa a perceber que Davi, primeiro, a fé de Davi em Deus, a confiança de Davi em Deus. Davi nunca se voltou para outros deuses. Davi ia ali, enfrentava um povo que tinha um Deus, enfrentava outro povo que tinha outro Deus, enfrentava outro, mas ele sempre foi fiel ao seu Deus e nunca adorou outro. Não há um relato a respeito de Davi de que ele tenha escorregado. Tem falhas dele, sim. Tem várias falhas dele como ser humano, mas não na adoração. É por isso que o rei Davi, ele recebeu de Deus, do próprio Deus, está escrito, está registrado ali na palavra, o título de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Não porque ele acertou em tudo, mas porque ele nunca, o coração dele nunca foi infiel ao seu Deus. Esse é o ponto fundamental quando comparamos as duas vidas, a vida de Davi e a vida de Salomão. Salomão, firmado na riqueza, firmado na sua fama, firmado nas suas construções, firmado na glória que ele recebeu dos seres humanos,
E preocupado em fazer isso continuar a crescer, ele foi fazendo alianças, e fazendo alianças, e fazendo alianças. Fazer aliança é diferente de conquistar um inimigo. E nós podemos começar a fazer aplicações na nossa vida desse pensamento. Quando você derrota o seu inimigo, ele acabou. Mas quando você faz uma aliança com o seu inimigo, ele continua lá. E a qualquer momento, ele pode puxar o teu pé. O pecado é assim, minha gente. O pecado não é um inimigo com o qual nós devamos fazer alianças. Só hoje. Só até tal tempo, só até tal época. Tá? Eu não estou sendo muito honesto aqui nos meus negócios, mas é só até eu ter firmado isso, conquistado aquilo. Depois a gente muda. Eu estou sendo assim, não estou sendo muito puro nos meus relacionamentos, mas agora eu sou jovem, eu preciso passar por isso. Né? Depois, quando chegar mais tarde, a gente muda. E daí por diante, quando o pecado na nossa vida se torna uma aliança, você está correndo o risco de se afastar da verdadeira adoração e se voltar para outra adoração. O que foi que aconteceu com Salomão? Salomão trouxe nessas alianças muitas esposas, princesas dos diversos reinos, que se tornaram suas esposas. E uma esposa, né? Uma esposa conduz o marido. Fala a verdade, homem. É verdade ou não é? Aqueles que não gostam de ser conduzidos se incomodam bastante. Mas que uma esposa consegue conduzir o marido, né? A gente já começa a rir, né, Cida? A gente sempre tem esse poder, assim. Claro, né? A gente não faz isso por mal, é que a gente quer o bem do esposo. Não é por maldade. Mas a verdade é que as esposas de Salomão conseguiram conduzi-lo de uma forma que não foi boa para ele. Ele construía aqui um palácio para um palácio para outro, um palácio para outra. E daí a pouco elas ficavam assim, eu estou com uma saudade da minha terra. Eu gostaria tanto de ver aqui uma daquelas plantas da minha terra. E ele providenciava e botava lá. Eu estou com saudade da minha terra, eu gostaria de ver uma paisagem de lá. Ele trazia o que ela precisava. Eu estou com tanta saudade do tempo que eu ia no templo do Deus tal e adorava ali. E aí, então, Salomão começou a trazer deuses para elas e fazer santuários de adoração para as suas esposas que vinham de outras terras. E nessa, ele acabou sendo levado a adorar junto com elas, a se dobrar diante de outros deuses, a oferecer sacrifícios diante de outros deuses. Aonde está a exclusividade para o Senhor que estava relatada lá no texto que eu li para você? Deus disse para ele, eu vou te dar, se você permanecer fiel a mim, eu vou te dar. Você vai ter um reino que nunca ninguém teve. E Deus deu para ele. Só que ele não cumpriu a parte dele. Talvez a confiança dele naquilo que ele começou, né? Eu sou capaz disso, eu sou capaz daquilo, eu sou capaz daquilo outro. E ele esqueceu de onde veio, ele esqueceu do seu início, ele esqueceu do seu começo, ele esqueceu da sua humildade inicial. Ele acabou se envolvendo em situações aonde ele tirou Deus do lugar de exclusividade. Queridos, no Velho Testamento você vai ver essa batalha do povo de Israel desde o começo. Quando Moisés tirou o povo do Egito, já vieram pelo deserto adorando outros deuses. Quando eles ficaram cercados de outros povos, então ali no tempo de Juízes, era um desastre. Eles adoraram todos os deuses da terra. Depois, quando Deus colocou os reis ali, né, para reinar, não mudou a situação. O único tempo que a gente vê que o povo de Israel estava firme em relação à adoração do Senhor é o tempo do rei Davi. De Salomão em diante, todos os demais reis eram sobe e desce. Você pega ali o relato dos reis, você vê dos reis de Judá, era um gráfico assim.
Quando um fazia o que era a vontade do Senhor, o próximo afundava. Aí vinha um e dava uma melhoradinha, o próximo afundava mais ainda. Alguns, uns 2 ou 3, fizeram grandes reformas religiosas para tentar voltar e levar o povo, mas nunca o reinado de Israel, ali do povo, tanto o reinado do norte como o reinado do sul, nunca eles foram totalmente fiéis ao Senhor. E por quê? Se Salomão tivesse conseguido manter a sua fidelidade, Deus não ia tirar dele a riqueza e nem tirar o seu reinado, mas ele poderia ter formado uma dinastia mais fiel ao Senhor. O primeiro rei que sucede a Salomão já faz um monte de bagunça e causa a divisão do reino, que foi Roboão. Roboão era filho de uma mulher amonita. Portanto, aí a mistura já estava produzindo resultados. E ao longo, né, da história, leia aí Reis, leia Crônicas, você vai ver, a gente fica até um pouco deprimido de ver como é que eles conseguiram se afundar tanto e tantas vezes em relação à adoração. Portanto, queridos, qual a diferença entre Davi e Salomão? A fundamental, a que fez com que eles, o resultado do reinado deles, 40 anos de um, 40 anos de outro, quando Davi termina, ele entrega um reino inteiro para o seu filho. Quando Salomão termina, ele entrega um reino desgastado, um povo aborrecido, um povo irritado. E logo em seguida, não demorou nada, o reino está dividido. Uma parte foi para lá, uma parte foi para cá. Qual foi a diferença? A fidelidade de Davi a Deus sustentou nas batalhas, nas conquistas, e sustentou em governar aquele povo e fazer com que aquele povo fosse fiel a Deus. Quando você é fiel, aqueles que te seguem estão aprendendo de você. Quando você balança entre duas, né? Uma hora está aqui, uma hora está ali, aquele povo que te segue, pensa nos pequenininhos. Sabe aqueles pequenininhos que estão lá embaixo, na sala de aula, que você depois vai levar para casa? Aqueles pequenininhos, é fundamental que a sua vida seja firme, para que eles também cresçam em firmeza e em fidelidade a Deus. Se você está demonstrando para os teus filhos que uma hora você faz o que Deus pede, outra hora você abre uma exceção, uma hora você faz, outra hora você não faz, uma hora você faz questão de estar com o povo de Deus na igreja, outra hora você diz, não tem problema, hoje não faz diferença. Se você bambeia assim para lá e para cá, você está ensinando para os teus filhos exatamente a mesma coisa. Salomão talvez tenha se confiado muito naquilo que ele já tinha conquistado, tinha confiado muito na sabedoria que ele tinha acumulado. Talvez ele tenha se confiado muito, Deus é legal, Deus é bom, Deus é meu chapa, meu camarada. Ele não vai fazer nada contra mim. E ele descuidou. Nós não podemos descuidar do nosso viver diário, porque o adversário está de pé, o adversário está aí olhando para você. Se você está olhando em volta e pensando, Deus não vai ver, saiba que não há olhos, ou melhor, que não há nada que esconda você dos olhos de Deus. Não existe como fazer qualquer coisa sem Deus ver. E eu não falo isso para te ameaçar, não. Falo isso para você ficar atento, que você é filho de Deus, então é com Ele que você deve buscar a sabedoria. Você é filho de Deus? Então a tua vida pertence a Ele. Você é filho de Deus? Então aonde você está, onde você vai, você é representante dEle. Você é um embaixador do Senhor. Você não pode esquecer disso. Você não pode tentar, como Salomão, né? Salomão acreditou que ele precisava manter, ele tentou usar maneiras humanas de manter o que Deus tinha dado para ele. Se ele tivesse confiado em Deus, ele não teria perdido nada. Mas ele
estabeleceu as suas alianças em cima de sabedoria humana. Ao longo da sua vida, aquela sabedoria que Deus tinha lhe dado, ele foi transformando em conquista pessoal e em sabedoria humana. Como a gente costuma dizer, né? Ele se encheu de si mesmo, subiu ali num salto alto e acabou perdendo a graça e a alegria que ele tinha na sua vida. O fim de Salomão é melancólico, ainda que Deus não tenha tirado o seu reino, ainda que nenhum inimigo tenha chegado para matá-lo, destruí-lo, ainda que ele tenha morrido ali em velhice, né, na sua própria cama, ainda assim, o fim dele foi melancólico, porque ele destruiu a comunhão que ele tinha com o Eterno, aquele que tinha dado tudo para ele. E esse relato que eu li aqui, isso, tudo. Foi isso que você, é isso que você quer, foi isso que você quis, a consequência vai ser isso. E o povo todo sofreu essa consequência. Salomão não destruiu o seu reino durante a sua vida, mas ele destruiu o que era mais importante, destruiu o seu relacionamento com Deus. Talvez você não perca a sua fortuna, a sua casa, seu carro, sua empresa, seus amigos por aí, mas se você destruir o seu relacionamento com Deus, você vai destruir o que é mais importante na sua vida. Salomão usou as bênçãos que Deus deu para ele para desfrutar de tudo que os homens poderiam desfrutar. Você pode ler aquele relato lá do livro de Eclesiastes, eu me dei isso, me dei aquilo, me dei aquilo, me dei aquilo outro. Ele faz ali uma lista, tudo que os homens poderiam desfrutar. Ele teve tudo aquilo, mas ele desprezou o doador, aquele que lhe tinha dado tudo aquilo. E ele começou então a dividir com outros deuses a adoração que deveria ser exclusiva ao Senhor. Por amor a Davi, Deus não tirou o reino de Salomão, mas ele influenciou todo o resto da história dos reinos de Israel e de Judá por conta da sua atitude, da sua separação. Vocês já imaginaram que grandeza teriam sido os reinados que se seguiram ao de Salomão, se ele não tivesse se afastado de Deus, se ele tivesse se mantido fiel, e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e a sequência, a história que nós leríamos na Bíblia seria muito diferente. Com certeza a história daquele povo e de toda a humanidade provavelmente seria muito diferente. Então a gente vai lá para a história de Salomão e a gente vê, uau, você pode começar com tudo na mão e jogar tudo fora. Não importa como você começa, importa como você termina. Como é que você está caminhando para terminar a sua vida? Pastor, eu não vou morrer ainda hoje, não. Não. Mas nós fazemos o nosso projeto de vida, não fazemos? Quando a gente vira umas certas décadas, a gente já começa até a pensar, né? Não sei quanto tempo mais eu tenho. A maior parte de vocês aqui ainda estão naquela fase de, eu sou eterno, indestrutível, maravilhoso, nunca vou partir daqui. Mas muitos de nós já estão pensando, né? Como é que eu vou terminar a minha vida? Mais importante do que saber como, do ponto de vista se eu vou estar rico, vou estar pobre, se eu vou estar sozinho, vou estar acompanhado, se eu vou estar trabalhando, se eu não vou estar mais, se eu vou morrer disso ou morrer daquilo, se eu vou ter um ataque e morrer de uma vez. Essa manhã apareceu um senador da República americano muito importante, apareceu morto hoje de manhã. Não tem horário, não estava doente. Não tem horário para a gente terminar. Mas mais importante do que pensar a forma que você vai morrer, ou as condições financeiras, se vai ter como pagar uma tumba luxuosa lá, um lugar luxuoso para te entregar, ou se você vai ser enterrado aí como indigente, não importa. O mais importante é pensar, eu vou estar em fidelidade ao meu Deus. Se eu daqui para frente enfrentar lutas, eu vou me manter fiel. Se eu perder o que eu tenho, eu vou me manter fiel. Se os planos que eu tenho não derem certo, eu vou me manter fiel.
Se o espinho na carne que Deus me mandar for duro, será que eu vou me manter fiel? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A força de Salomão fez com que ele destruísse o futuro do reino. Mas a resistência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, sendo ofendido, sendo machucado, sendo humilhado, sendo levado até a morte, garantiu o futuro do reino dele, que é eterno. E garantiu que você possa fazer parte desse reino. Enquanto Salomão entregou um reino para ser dividido, Jesus Cristo trouxe um reino que nunca será dividido. E você faz parte desse reino. Não menospreze aquilo que você recebeu. Usa a sabedoria e a graça que Deus te deu para cada momento da sua vida você dar glória, louvor e honra ao teu Deus. Não dê lugar aos deuses falsos deste mundo, à sabedoria deste mundo, às riquezas deste mundo, às ilusões deste mundo, e deixe de lado a riqueza espiritual que você conquistou, que Deus lhe deu através de Jesus Cristo. Salomão teve uma visão num sonho. Você talvez não tenha tido um sonho, mas você tem uma realidade de vida transformada pelo Senhor. Quantos de vocês podem dizer amém se eu perguntar se a sua vida foi transformada? Essa transformação não é resultado da sua força, da sua capacidade. Ela não vem de você ter sido bom para pular os muros da escola, ou você ter sido bom em matemática, você ter sido bom em gramática, você ter sido bom em literatura, você ter sido bom em química ou em qualquer outra coisa. Ela vem da doação que Deus fez do seu próprio filho, entregou. E ele tocou na tua vida, e ele te disse, vem cá, eu quero que você seja meu filho. Eu quero te receber aqui. Não menospreze a riqueza da glória de Deus que habita na sua vida. Não a deixe de lado. Não descuide. Não dê lugar para os deuses deste mundo. Às vezes é só um pouquinho, a gente diz assim, não, Deus, só um pouquinho. Eu vou lá, faço isso e volto, faço um acordo ali e volto, eu volto. Deixa que eu volto, Senhor. É só enquanto eu estou muito novinho ainda, eu quero aproveitar. Afinal de contas, todo mundo está dizendo para mim que eu tenho que aproveitar porque eu sou jovem. É só enquanto eu ainda tenho energia para trabalhar muito, me matar de trabalhar. Ah, Senhor, não está dando tempo de ler a Bíblia não, de orar então. Ixi, eu durmo quando eu começo a orar. De ir na igreja não está dando, porque domingo de manhã é o único tempo que eu tenho para isso ou para aquilo. Você está fazendo acordos com o inimigo? Ou você está se mantendo fiel? Que a nossa fidelidade seja comprovada dia após dia, nas pequenas coisas, assim como nas grandes coisas. Eu sei que nenhum de vocês hoje iria dobrar os joelhos diante de um ídolo. Você já está convertido a Cristo. Mas tem muitos pequenos ídolos e pequenos acordos que a gente faz, que a gente acha que não faz diferença. Faz. Sempre pergunte ao Espírito Santo de Deus o que ele tem para você. Peça para ele, para esclarecer. Estude a palavra para conhecer o propósito de Deus para a tua vida. Ore para sentir comunhão com Deus. Não é ore só para pedir coisa, não. Ore para ter comunhão com Deus. Porque quem experimenta comunhão com Deus, depois fica sentindo saudades. Você não consegue mais deixar de buscar o Senhor quando você experimenta a comunhão do Senhor. E da mesma forma, quem experimenta a verdadeira comunhão com o povo de Deus, não consegue mais ser crente só dentro de casa. Eu fico tão triste quando eu vejo alguém dizer isso, eu tô agora, minha igreja agora é minha casa. Não existe comunhão com um aparelho celular, não existe comunhão com um computador, não existe comunhão com uma televisão. Comunhão é com gente, é com o povo. Você pode ser muito edificado vendo vídeos, eu sei que pode, eu sou também.
mas comunhão que eu tenho é com esse povo aqui. Que eu conheço, que eu olho no olho, que eu abraço, que eu conheço pelo nome. Comunhão é isso, é conviver com o povo. Portanto, não jogue fora, como Salomão jogou, a sua comunhão profunda com Deus, a sua busca da palavra, a sua busca, a sua comunhão com o povo. Não jogue fora, porque quando a gente começa a fazer alianças, qualquer hora a gente é laçado pelas alianças que a gente fez. Fecha os teus olhos. Senhor, eu sei que o Senhor quer falar conosco, que de alguma forma o Senhor está alcançando os nossos corações nesta manhã. Eu, na minha mente, não consigo entender tudo. Eu percebi algumas coisas, eu coloquei algumas coisas aqui em ordem, anotei, mas eu não sei tudo. Eu tenho certeza que o teu Espírito pode falar conosco de uma forma muito viva, que para cada um aqui, Senhor, a tua palavra está sendo um desafio de uma forma específica. E eu quero orar por todos nós aqui, Senhor, que nós consigamos vencer os desafios que o Senhor está nos propondo. Se o desafio é conhecer mais a tua palavra, que nós possamos ser fiéis nisso. Se o desafio é aumentar o tempo que nós dedicamos a te buscar em oração, que nós possamos colocar fidelidade nesse propósito. Se o desafio é aumentar nossa comunhão e o nosso serviço para o povo de Deus, achar tempo para amar as pessoas, para visitar as pessoas, para orar com pessoas, para ter tempo junto, que nós consigamos ser fiéis. Se o desafio é ter mais regularidade em participar dos cultos, apesar das dificuldades que temos de trabalho e outras coisas, que nós consigamos estabelecer alvos possíveis e colocá-los em prática. Se o desafio é deixar de lado um pecado de estimação, que nós ainda estamos ali confortando ali dentro do nosso coração, que nós possamos fazê-lo, Senhor, com coragem, com a ajuda do teu Espírito Santo. Se o desafio é enfrentar as nossas fraquezas, Senhor, aprendendo do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, como o Senhor falou com o teu servo, o apóstolo Paulo. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se o desafio é enfrentar nossas fraquezas, tanto físicas como emocionais, como mentais e até mesmo espirituais, que nós possamos nos dedicar ao fortalecimento do nosso ser, da nossa vida. Fortalecimento que sempre depende de nós, que o Senhor realiza, mas o Senhor realiza através dos nossos passos. Que nós possamos dar passos na direção de nos tornarmos filhos de Deus mais fiéis, crentes mais fortes, mais determinados, testemunhas mais vivas, mais ativas e mais cheias do poder de Deus. Que a gente pare de usar de desculpa, Senhor, para não fazer aquilo que o Senhor está nos pedindo para fazer. Olha para o coração de cada um, porque em cada um de nós, o chamado e a chamada de atenção é diferente. Fortalece cada coração nesta manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.